Bom, agora que a gente já entendeu que nós podemos sim falar sobre a questão do suicídio, só que de uma maneira responsável, né? Então vamos falar, nos aprofundar ainda mais, né, nesse tema. O que a ciência psicológica tem sobre esse assunto? Nós entendemos que o suicídio ele tem uma causa multifatorial. O que isso significa? Significa que não é uma causa só que leva o indivíduo a tirar a própria vida, mas que é uma soma de fatores, né? Uma soma de motivos. De modo prático, vamos pensar aqui num exemplo. Se eu preciso fazer um bolo e para esse bolo eu quiser usar apenas um ovo e um pouco de leite, juntar esses dois ingredientes, vai sair bolo? Não vai, né? Vai sair qualquer outra coisa, uma gororoba, menos o bolo. Para mim fazer o bolo, eu preciso da lista de todos os ingredientes, né? Soma todos, você junta, bate, põe pra assar e aí cresce e forma o bolo. A questão do suicídio é a mesma coisa. É incorreto a gente afirmar que uma causa em específico levou a pessoa a tirar a própria vida, como muitas vezes a gente ouve por aí. Um exemplo: a pessoa tirou a vida porque tinha se divorciado, né? Ou porque perdeu o emprego. Se isso fosse verdade, se a causa do suicídio estivesse nessa questão, todo mundo que perdeu o emprego ou todo mundo que se divorciou tiraria sua vida. Só que isso não é o que acontece. Tem pessoas que perdem o emprego ou que se divorciam, vivem a vida, né? Sofrem, sentem aquele sentimento, mas segue tranquilo, né? Continua vivendo. Tem pessoas que não, que diante deste problema acabam tirando a vida. E a ciência ela se propõe a se perguntar: por que isso acontece? Por que algumas pessoas morrem por suicídio diante deste cenário e outras não? É essa a questão, que não é um único motivo que leva a pessoa a tirar a vida, mas são vários motivos. E quais são estes fatores? O primeiro fator é que 90% das pessoas que tentam ou pensam no suicídio têm um transtorno mental. E quais são os transtornos mentais que mais estão associados? A depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia, o abuso de álcool e outras drogas e o transtorno de personalidade borderline. Esses são os que têm mais chances de ter a ideação suicida ou de tentar tirar a própria vida. Quer dizer que todo mundo que tem esses transtornos mentais vão tentar? Não, mas que correm mais risco. E a gente precisa entender que transtorno mental ele é um adoecimento da nossa mente. Assim como o nosso físico adoece e também como a nossa vida espiritual também pode adoecer. E cada área tem o seu especialista, tem a quem a gente pode recorrer. Por exemplo, se eu quebrar minha perna em casa, o que eu vou fazer? Eu vou ficar tentando colar ela e falar, eu vou resolver aqui o meu problema, eu vou passar uma cola, colocar essa perna no lugar e depois eu vou tentar andar? Imagina se a gente fizesse isso. Não, a gente não faz isso. A gente percebe que a gente tá com a perna quebrada, que a gente não tem o conhecimento necessário para isso, porque a gente não estudou para isso. Então a gente busca o ortopedista, né? Vai lá no pronto-socorro e ele resolve o nosso problema e faz aí e passa o que a gente precisa fazer, né? Para tratar essa perna. Quando a gente fala de adoecimento espiritual, a gente tem os especialistas nisso, que são os pastores, que são os conselheiros bíblicos, são pessoas que estão aptas para nos ajudar, para nos orientar de acordo com a palavra do Senhor. E quando chega na área da saúde mental, é a mesma coisa. Eu tenho o psiquiatra e o psicólogo a quem eu posso recorrer. Psiquiatra, ele está na função de medicar a pessoa.
Então, ele vai compreender o que a pessoa está sentindo, quais são os sintomas, dar um diagnóstico e a partir desse diagnóstico ele vai entender qual é o melhor medicamento para essa pessoa. Essa questão de medicamento nem sempre é acertado de primeira, né? Às vezes leva-se um tempo para achar a medicação certa para aquela pessoa, porque cada ser humano tem um organismo, cada organismo recebe a medicação de uma forma diferente. Às vezes a gente espera um resultado, não sai o resultado que a gente gostaria, aí faz uma troca de medicação até acertar. Então é um processo que precisa ter paciência. Mas o objetivo do médico é apenas esse, é diagnosticar e medicar. O psicólogo, ele também está apto para dar o diagnóstico, então a gente também vai compreender quais são os sintomas, qual o diagnóstico, mas a gente vai trabalhar a partir da reflexão, a partir de uma abordagem científica, para que a gente possa refletir sobre por que a pessoa chegou até ali, trabalhar o que é necessário, né? Trabalhar essa história de vida para que a gente possa ressignificar essa história, trabalhar os traumas que estiveram ali para que sejam resolvidos, sejam fechados, sejam cicatrizados, né? E trabalhar também os problemas atuais dessa pessoa, né? Para que a gente possa mudar isso. A ideia não é que a pessoa vai ter uma identidade a partir daquele diagnóstico, né? Ai, eu sou depressiva, eu sou borderline, ou eu sou isso ou aquilo. Não, essa não é a nossa identidade. Isso só faz a gente compreender qual que é a doença que nós estamos, para que a gente entenda quais são os sintomas que não são meus, são da doença, e aí eu posso vencer a doença a partir da minha identidade, reconhecendo quem eu sou e quem é a doença. É assim, por exemplo, na gripe, né? Se eu pego gripe, eu vou manifestar sintomas de o corpo mais mole, me sentir mais fraca, às vezes não vou conseguir me alimentar, porque o estômago não tá legal, não tá recebendo um alimento, não sinto sabor direito das coisas, vem a coriza, enfim, né? Vem a tosse, dor na garganta, diversos sintomas. Isso significa que aquilo sou eu, né? Eu sou, porque eu estou com o corpo mole, eu sou uma pessoa preguiçosa? Não, significa que eu estou doente e eu reconhecendo os sintomas da doença, eu vou trabalhar para tratar esses sintomas, vou usar a medicação necessária para vencer esses sintomas. Quando a gente vem para a saúde mental, é a mesma coisa. Eu tenho sintomas que determinam ali um diagnóstico. Esse diagnóstico não é quem eu sou, não é a minha identidade, é apenas para mim entender o que está acontecendo comigo. E aí eu posso, então, vencer e reconhecer a minha identidade sem aquele transtorno mental, para a gente conseguir minimizar aquele transtorno ao máximo que for possível, né? Na saúde mental a gente não fala em cura. Claro que aqui eu estou falando com cristãos e a gente reconhece que Deus ele pode curar todas as coisas. Mas na ciência a gente entende que a gente não tem uma cura para um transtorno mental, a gente consegue remir os sintomas. Se a pessoa está sentindo 70% de depressão, a gente pode cair para 20%, 10%, às vezes até 0% daquele transtorno mental. Mas a pessoa precisa sempre se cuidar para que aquele transtorno não volte, ou se voltar, ela já fique atenta para retomar o tratamento, né? Para que não venha trazer uma complicação para o quadro dela, para o diagnóstico dela, né? E quando a gente fala sobre estar sempre se cuidando, não necessariamente sempre precisa fazer terapia ou sempre precisa tomar medicação. Não, porque na terapia a pessoa vai aprender a diferenciar o que é ela do transtorno mental. Então, ela também vai receber ferramentas
para evitar que aquele transtorno mental volte. Ela vai aprender a lidar com ela mesma, com seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus comportamentos, né? E dessa forma, ela pode ter alta da terapia, ficando bem, estando ali com sintomas remidos, tranquila. Ela tem alta da terapia, tem alta da medicação e vai vivendo a vida dela se surgir. Ela tem as ferramentas para lidar com aquilo. Se não conseguir sozinha, volta pro consultório, não tem problema. Mas o se cuidar é as ferramentas que a gente aprende no processo terapêutico. E eu vou dar dicas também de como a gente pode se cuidar mais pra frente, tá? Na próxima, não sei se na próxima aula, mas mais pra frente. Qual que é outro fator? É o fator genético. Então, se no meu histórico familiar, né, se os meus parentes como primos, tios, avós, bisavós, minha linhagem familiar, se ali teve um transtorno mental, eu tenho maior chance de ter um transtorno mental. Se no meu histórico familiar alguém morreu por suicídio, teve ideação suicida, eu tenho maior chance de ter. É assim que acontece na questão física também, né? Se um parente meu teve câncer, eu tenho que ficar ligeira e prestar atenção no meu corpo para que eu possa me cuidar e evitar que aquilo aconteça ao máximo. Então, normalmente, pessoas que têm aí familiares com câncer, que perderam alguém pelo câncer, são pessoas que se cuidam mais, faz check-up anualmente, exames anualmente, porque se aparecer alguma célula ali, alguma coisa ali, já faz o tratamento e já está resolvido e tem maior chance de viver por mais tempo. Então, a gente tem que trazer isso também para nossa saúde mental, estar atento. Se eu tenho um familiar com depressão, tem que me cuidar muito mais para evitar que isso aconteça, né? E ficar atento a isso.